Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A moagem de cana-de-açúcar aumentou na região Centro-Sul na segunda quinzena de setembro. Os números são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. As usinas da região Centro-Sul processaram 40,85 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de setembro. Volume 5,18% maior que no mesmo período do ano passado. No acumulado desde o início da temporada até 1º de outubro, a moagem registrou uma queda de quase 3%. No final do mês de setembro, 259 unidades produtoras estavam em operação. O nível de açúcares totais recuperáveis na segunda quinzena apresentou variação negativa de 1,78%. A produção de açúcar totalizou 3,14 milhões de toneladas na segunda metade de setembro. No acumulado da safra, o total alcançou 33 milhões e meio de toneladas. Pela terceira quinzena consecutiva, o mix de produção voltado para o açúcar apresentou recuo. Nos últimos 15 dias de setembro, o indicador atingiu 51,2% ante 53,5% na quinzena anterior. As cotações do boi gordo seguem em alta na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA desde o começo de outubro. A menor disponibilidade de animais prontos para o abate mantém a procura firme e sustenta os preços. Segundo o CPEA, mesmo com os contratos de confinadores garantindo boa parte do suprimento aos frigoríficos, as escalas de abate estão mais curtas neste mês. Esse cenário tem elevado a busca por animais no mercado de balcão. No acumulado de outubro, os preços do boi permanecem firmes nas 28 regiões pesquisadas pelo CPEA. Em São Paulo, as negociações ocorrem entre R$ 305 e R$ 315 por arroba, com alguns negócios chegando a R$ 320. Com os valores atuais, a diferença entre a arroba do boi gordo e 15 quilos de carcaça é a menor do ano. E depois de meses de perdas, a carne suína voltou a ganhar competitividade em relação à de frango. Confira. Os pesquisadores do CPEA atribuem essa mudança ao impacto da gripe aviária registrada em maio em uma granja comercial do Rio Grande do Sul. O caso reduziu os preços do frango entre junho e início de setembro, prejudicando o desempenho da proteína suína. Desde a metade do mês passado, os preços do frango começaram a reagir. A retomada das exportações brasileiras para a União Europeia, suspensas desde maio, impulsionou as cotações. Mesmo com a valorização do frango, os preços do suíno recuaram em outubro. Essa combinação fortaleceu a competitividade da carne suína frente à de frango pela primeira vez desde o surto de gripe aviária. Ou seja, o movimento atual reflete ajustes de mercado e recuperação gradual da demanda pelas duas proteínas. Um silo de grãos desabou, resultando em cenas chocantes nos Estados Unidos. Muitos trabalhadores e bombeiros correm para se proteger das toneladas de milho. O impacto foi tão forte que rompeu cabos de energia, gerando clarões e deixando centenas de pessoas sem luz. Já imaginou o susto? Segundo as autoridades, os funcionários perceberam sinais de desgaste na estrutura do depósito e todos conseguiram sair a tempo do desabamento. Ainda bem. Além de serem importantes na lida diária no campo, os animais se destacam também na área da saúde. Eles ajudam as pessoas a enfrentarem problemas como ansiedade, depressão e outras doenças físicas e emocionais. O contato visual com os mini-animais já é uma terapia. Bonitinhos e dóceis, os pôneis são equinos de baixa estatura e não ultrapassam 1,5 metro de altura. Estrela, Poderoso e esta aqui, que até então não tinha nome, foi batizada de Penélope Charmosa. Esses belos animais realizam papéis importantes na vida de centenas de crianças há 4 anos. A interação entre eles traz resultados satisfatórios, principalmente na melhora da depressão e também da ansiedade. A criançada adora esse contato e não é à toa. Para essa pedagoga que está prestes a concluir o curso de psicologia, de fato a interação faz bem. É muito importante, né? Porque a terapia com os animais, ela faz com que diminua o nível de ansiedade das crianças e faz também com que trabalhe na parte cognitiva das crianças. A partir de que idade uma criança ela já pode ter essa interação, Deise? A partir dos 2 anos de idade,
qualquer criança pode participar da terapia, desde que não haja contraindicações, né? E aí, crianças com deficiências ou necessidades especiais são as crianças que mais procuram o atendimento. Quem lida com os animais desde a infância confirma os benefícios. Quando eu estou no meio dos meus animais, eu sinto que o estresse vai embora, né? Afasta ali o contato com eles. Não só eu, como minha filha, meu filho também. O filho gosta, mas assim, mais raiz mesmo é a menina. Sempre está ali comigo e eu sinto que ela é igual a mim. Tipo, o estresse vai embora quando está no meio dos animais. Isso aí é fato, é fato. Quando estão em ação, eles são ornamentados, recebem vários apetrechos para deixá-los ainda mais atraentes. Além, é claro, da sela para montaria. O criador Marcos Lacerda nos contou que sempre gostou de bichos desde a infância, mas foi há 8 anos que passou a se dedicar exclusivamente aos bichos de forma profissional. Antes da pandemia, eu tinha depressão. Então eu tinha uma empresa, essa empresa eu vendi no período da depressão e fui para minha casa em Gravatá. Decidi comprar esses animais. E na compra desses animais eu comecei a ter um processo de melhora absurda. Então o que aconteceu comigo, eu quis passar para outras pessoas, importantemente as crianças. A esposa de Marcos está sempre do lado. Juntos, criam 25 mini animais. O dia a dia entre bichos e crianças reforça os benefícios da terapia assistida por animais. Ajuda demais no desenvolvimento, no emocional, no psicológico, na interação das crianças, no convívio, até na educação, dentro de casa, na troca das tarefas. É excelente. Essa raça surgiu naturalmente na Escócia e Escandinávia há mais de um século. Por sua beleza peculiar, geralmente são utilizados em exposições de animais. Lacerda e Silvia dedicam-se à fazendinha para a criação de mini animais há 8 anos. Metade desse tempo voltada à terapia com os pôneis em lugares diversos. Ao longo desse tempo, cerca de 2.000 crianças já foram beneficiadas. Para o casal, é um bom negócio, principalmente porque, além de cuidar da saúde de si mesmo, cuida também da saúde das crianças. E os animais também têm direito ao descanso depois de anos prestando serviço à comunidade. Olha só, em Mato Grosso do Sul, os cavalos da Polícia Militar ganharam uma chácara com cuidados especiais para curtirem a aposentadoria. Símbolo de tradição e proximidade com a comunidade, a cavalaria da Polícia Militar ganha um novo espaço. A chácara recém-inaugurada vai garantir melhores condições de cuidado com os cavalos e ampliar a estrutura dedicada ao policiamento montado. A Agraer teve uma participação importante aqui na formação dessa chácara, né? Na formação das pastagens, né? Na questão de conservação de solo, adequação da estrada de acesso aqui até o ponto central, na organização dos piquetes. Também fizemos o CAR dessa área aqui, né? O cadastro rural dessa área, uma chácara de 40 hectares. Atualmente, a chácara tem um total de 23 animais, incluindo as éguas de cria e recria e também os potros. Com muita área verde, cheias de sombra e de boa pastagem, o novo local promete ser também um refúgio para os animais que são aposentados do Esquadrão da Cavalaria da Polícia Militar. O nosso cavalo, ele dura em média em torno de 18 a 20 anos que ele presta serviço. Após isso, ele começa a diminuir a sua atividade. E nós não podemos pegar esse cavalo e descartar simplesmente depois de um longo tempo de serviço prestado. Na nova chácara, os cavalos que já cumpriram seu tempo de serviço encontram um lar tranquilo, onde recebem atenção diária e acompanhamento veterinário. Da mesma forma que nós cuidamos dos nossos cavalos, que está na sede da cavalaria, aqui também não é diferente. Então tem uma visita diária da nossa veterinária com sua equipe, onde monitora os cavalos diariamente, tanto na parte da veterinária como na parte da alimentação e os cuidados.
As chuvas da primavera trouxeram um espetáculo aguardado com ansiedade pelos cafeicultores da Alta Mogiana, no interior de São Paulo. Uma florada intensa e uniforme nas lavouras de café. O cenário, claro, anima os produtores e pode sim ser o início de uma safra promissora em 2026. O mês de outubro trouxe não só as primeiras chuvas na região da Alta Mogiana Paulista, mas também um espetáculo aguardado com ansiedade pelos produtores. Uma florada intensa nas lavouras de café. Comparado ao ano de 2024, a florada de 2025 ela veio bem mais intensa, bem mais homogênea. É uma florada que realmente salta aos olhos, realmente veio uma florada abundante. A intensidade dessa florada já é considerada maior que a do ciclo anterior, mas agora começa uma nova fase. E com ela, a apreensão dos produtores. É que a continuidade das chuvas e a estabilidade das condições climáticas são determinantes para o pegamento das flores, uma etapa que define o real potencial da safra de 2026. Temperaturas muito altas, por exemplo, podem comprometer o desenvolvimento. A gente teve uma chuva abundante agora no final de setembro, que fez com que as lavouras florescessem, viessem essas flores. Então tivemos realmente uma florada bem intensa, porém após esse florescimento não tivemos mais chuva. E ainda um outro agravante são as altas temperaturas. Nos últimos dias tivemos temperaturas próximas a 35 graus aqui na Mogiana, então uma temperatura muito elevada, e isso pode realmente prejudicar o pegamento dessa florada. Os cuidados com a saúde das plantas precisam ser redobrados. Doenças nessa fase podem comprometer a formação dos chumbinhos e impactar diretamente na produção. A florada, ela realmente acontece através da umidade, né? Então a gente precisa de chuva, umidade, para que a florada venha. Consequentemente, essa umidade já começa a trazer também algumas doenças, principalmente no sentido de bactérias, né? A umidade geralmente gera bactéria. E o produtor precisa ter esse cuidado, entrar fazendo as aplicações necessárias para que a gente não tenha percas em relação a problemas com bactéria. Tirando isso, realmente o grande problema aí sim é climático. A Alta Mogiana é referência nacional na produção de cafés especiais. Agora, o que os produtores esperam é que o cenário favorável se mantenha e que essa florada tão bonita se transforme em uma safra histórica no próximo ano. A gente precisa ter condições úmidas, uma umidade do ar boa para que essa florada realmente se torne frutos e venha a se tornar cafés que serão colhidos lá em 2026. Então, a florada aconteceu, foi abundante. Resta agora que o clima continue favorecendo para que a gente consiga ter um bom pegamento dessa florada. O produtor está sempre atento ao clima, né? E é hora de saber como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Brasil. Confira a previsão. Nessa sexta, a área de baixa pressão sobre o Paraguai continua reforçando o transporte de calor e umidade. E aliada a um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera e ao avanço de uma nova frente fria, mantém o tempo instável, com chuvas e risco de temporais na região sul do país. No sudeste e no centro-oeste, o fluxo de umidade e calor favorecem as condições para pancadas de chuva, enquanto o norte continua com tempo abafado e chance de temporais. No sul, o dia começa com o céu encoberto em boa parte do estado gaúcho, e a nebulosidade se espalha para o centro e norte do estado, mantendo o tempo fechado ao longo do dia. Em Santa Catarina e no Paraná, o amanhecer é de sol entre nuvens, mas ao longo do dia, o céu também fica mais carregado. No sudeste, tempo mais aberto em São Paulo e Minas, e a nebulosidade aumenta a partir da tarde. Céu mais nublado também em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás. Na região nordeste, a chuva se mantém mais restrita à faixa litorânea, com pancadas fracas, enquanto no litoral baiano, há chance de chuva moderada. No sul, as chuvas se intensificam ao longo do dia. Ainda pela manhã, o estado gaúcho registra pancadas de moderada a forte intensidade, com risco de temporais, acompanhados por raios, trovoadas e chance de queda de granizo. As instabilidades avançam também sobre Santa Catarina e Paraná, com chuva forte e localmente mais volumosa. No sudeste, as instabilidades se espalham pelo interior de São Paulo, sul e oeste paulista, com chance de temporais.
No Triângulo Mineiro e no centro-sul de Minas, também há possibilidade de chuva moderada a forte intensidade nessa sexta. Já no Rio, chance de chuva mais isolada na região da Costa Verde e sul fluminense. Em Mato Grosso e Goiás, as pancadas de chuva continuam de moderada a forte intensidade e de maneira mais irregular. Em Mato Grosso do Sul, as pancadas também continuam, com chance de temporais no sul do estado e no Distrito Federal, chance de chuva isolada à tarde. E na região norte, as pancadas de chuva continuam concentradas no oeste e sul do Amazonas, Acre, Rondônia, norte de Roraima e extremo sudoeste do Pará, com intensidade moderada a forte. E no sul do Tocantins, chance de pancada mais isolada. Rajadas de vento variando entre 40 e 50 km por hora em partes do país nessa sexta. Já no litoral norte do Rio e áreas do interior do Nordeste, além da faixa litorânea entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, os ventos podem alcançar até os 70 km por hora. O tempo seco ainda predomina em boa parte do interior do Nordeste, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, oeste da Bahia e leste do Maranhão, além do Nordeste de Goiás e norte de Minas. E a umidade relativa do ar pode ficar próxima de 12%. Já em relação às temperaturas, máximas de 24 graus em Porto Alegre, 32 em Belo Horizonte e São Paulo, 31 em Salvador, 34 em Goiânia e Campo Grande e 36 graus em Palmas. A safra 2025-26 de grãos deve ser recorde, segundo a primeira estimativa da Conab, que você inclusive acompanhou aqui no Record News Rural. A soja é o carro-chefe e neste novo ciclo a expectativa é de crescimento de 3,6% na área semeada. Mas quais são os desafios, hein? Quem chega para fazer uma análise é o André Prando, que é pesquisador da Embrapa Soja. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho aqui sobre a cultura da soja. Pois é, uma cultura essencial para o nosso país, né? Tanto localmente quanto na exportação. André, antes da gente falar um pouquinho dos desafios dessa safra, vamos mencionar, até para deixar todo mundo no mesmo pé, a importância da Embrapa no desenvolvimento dessa cultura aqui no país? Sim, eu acho que a Embrapa, ela tem uma ligação muito forte com a cultura da soja, né? Então, a Embrapa Soja completou nesse ano 50 anos, né? Uma cultura que lá no início não tinha tanta representação, não era uma cultura de grande importância, e hoje a cultura da soja ela corresponde em torno de 6 a 7% do nosso agronegócio. É a principal cultura, a principal commodity, né, que o Brasil exporta, né? Tá ali pertinho do petróleo, às vezes alterna, mas é a nossa principal fonte de receita hoje para o nosso país. É uma cultura que inicialmente, né, era cultivada em regiões subtropicais, em regiões mais frias, né? E que graças a esse trabalho de melhoramento, de adaptação genética, de introgressão com linhagens materiais, né, vindos de outros países, né, possibilitou, né, um trabalho de equipe, né, lembrando aqui um dos líderes, né, o Romeu Kiel, que conseguiu fazer essa adaptação da soja para o cerrado, que tornou uma das tecnologias, né, que possibilitou que o cerrado, que a soja fosse possível produzir no cerrado. E hoje o Brasil é referência, né, em produção de soja, somos os maiores produtores e maiores exportadores, né? Mato Grosso é o maior produtor, né, já passou muito o Paraná e o Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho, né, de adaptação, de desenvolvimento de materiais, de cultivares, foi importantíssimo. Lógico que isso foi um dos trabalhos, mas vários trabalhos foram conjuntos, né, feitos pela Embrapa, mas não somente pela Embrapa, mas por várias outras instituições, questão de solo, manejo de solo, zoneamento, a questão de manejo de pragas, doenças, nematóides, são várias tecnologias, né, que são sendo desenvolvidas continuamente, né, ao longo dos anos, e fez com que a gente, ano após ano, aumentasse muito a nossa produtividade de soja. Então, a gente aumentamos sim, né, a área, mas aumentamos muito mais a produtividade e a produção, né? Fato que nos tornou líder, né, em produção de soja, né? E também essa produção ela vem acompanhada de uma boa produtividade, o que reduz os nossos custos e possibilita, né, a gente
ser competitivo, né, no cenário internacional. Pois é, e como é competitivo, né? Somos gigantes. André, conta pra gente um pouquinho agora, olhando mais para o presente. O principal desafio, ou um dos desafios principais, seria justamente o clima? Olha, assim, o clima sim é um dos principais desafios, né? A gente tem que adotar todas as boas práticas, todas as tecnologias disponíveis e assim, contar com o clima, né? Nem sempre o clima vai ser favorável, né? A gente tem as mudanças climáticas estão aí, mas todo ano a gente tem certos fatores, mas o que a gente precisa fazer para se preparar? A gente precisa ter genótipos mais adaptados, plantio nas épocas indicadas pelo zoneamento agrícola, usar todas as práticas de manejo e conservação do solo. É importante que, num período de maior chuva, que a gente faça com que essa água permaneça mais tempo nessa lavoura, né? Utilizando de práticas de plantio em nível, terraceamento, cobertura. São várias tecnologias que a gente pode utilizar para enfrentar o clima, né? O clima, a gente sabe, né, as condições de tempo em cada safra é uma safra, então a gente tem que se preparar para esse clima. Outro ponto bastante importante, né, um solo bem corrigido, um solo bem adubado, um solo com uma estrutura boa, ele vai possibilitar também um maior enraizamento, um melhor enraizamento. Consequentemente, a planta vai conseguir buscar mais essa água que está nas camadas mais profundas do solo. Então, são várias, não vou citar aqui todas, né, mas são várias práticas agronômicas que o produtor precisa utilizar, lançar a mão, para estar mais preparado frente às variações climáticas. Por isso que a orientação técnica é fundamental. Com certeza, né? O produtor ele precisa estar sempre acompanhando as orientações técnicas, ele tem que estar sempre em contato com o engenheiro agrônomo, seguir as orientações, né? O Brasil ele tem diferentes tipos de solo, condições de manejo, condições de chuva, então tem região que chove mais, que chove menos, tem região que a chuva chega mais cedo, tem região que a chuva chega mais tarde. Então, cada região vai ter a sua particularidade. Então, ele precisa estar sempre atento, precisa estar junto com o agrônomo de definir as principais estratégias para estar aí podendo ser mais resiliente frente a essas mudanças e alterações climáticas. Pois é, e a gente lembra aqui que o Brasil faz muita rotação de cultura. Os cuidados, então, com relação ao olhar atento do produtor, eles devem acontecer, esses cuidados, inclusive até antes da semeadura, André? Com certeza, com certeza. Eu acho que estamos no momento de semeadura de soja, né? A gente está num período onde que essa semana, eu diria que essa semana que mais tem produtor plantando. Aqui no Paraná e no Mato Grosso está um pouco mais adiantado, né? Nas regiões que choveu, né? Semana do dia 12 choveu em quase todo o Brasil. Então, essa semana eu diria que é uma semana de semeadura de soja. Lógico que algumas regiões vão fazer semeadura em outro momento, semeadura mais tardia. Tem regiões que precisam ainda colher o trigo ou a cevada para proceder à semeadura. Mas esse é um período bastante importante onde se faz a semeadura. Mas o cuidado começa muito antes, né? A cultura anterior, né? Precisa deixar uma boa palhada, uma boa cobertura do solo. O produtor tem que observar questões de presença de pragas, né? Uma semeadura numa lavoura onde tem a praga corre um grande risco de ter prejuízo. Então, ele tem que fazer esse monitoramento ainda antes da semeadura. E na eventual presença de alguma praga, de alguma lagarta, ele precisa efetuar o controle, né? Inclusive antes, né? Então ele precisa ver o histórico dessa lavoura, o histórico de plantas daninhas, né? Histórico de doenças, são vários fatores que o produtor tem que acompanhar desde antes da semeadura, né? E lembrando também, né, que a questão, muito bem comentada, da rotação de culturas ou diversificação de culturas é extremamente benéfica para todo o sistema produtivo. Então, quando eu utilizo mais de 2, 3 culturas, né, no sistema de produção, eu tenho mais vantagens,
principalmente para a soja, que é o nosso carro-chefe. Então, fazer uma rotação de culturas com trigo, com aveia, com cevada, nas regiões mais quentes, está utilizando também braquiárias, é muito benéfico ao sistema produtivo e dá muito mais resiliência, né, frente aí às condições climáticas, seja Laninha, seja El Niño, né? Esse ano a gente tem os meteorologistas indicam, apontam uma tendência de Laninha, né? Mas frente a qualquer uma condição, né, a diversificação de cultura, uma palhada, um bom enraizamento, uma boa estrutura de solo vai ser bom em qualquer situação. André, falando um pouquinho mais sobre as pragas, né, nematóide da soja, tem também a mosca branca. Vale, além do olhar atento na propriedade, dar uma espiada para o outro lado da cerca, saber o que está acontecendo na propriedade vizinha? Porque se tem problema no vizinho, pode chegar até a propriedade? Pode. Eu acho assim, a gente tem que ficar atento. Eu sempre falo, sempre tem que consultar. Eu acho o agrônomo local, ele vai te dizer, vai te dar orientação, né? Então, a gente tem que conhecer o histórico da área, o histórico da região, né? Tem nematóide na minha região, né? Tem nematóide na minha lavoura, já vou procurar, né, utilizar uma cultivar com tolerância, vou procurar fazer um manejo integrado com biológico, com químico, utilizar uma cultura antecessora que controle esse nematóide. São vários cuidados. Vou ter cuidado também, né, eventualmente uma máquina passar no vizinho, levar esse nematóide para minha área, também é importante. Então, são vários cuidados, né? No caso, vamos falar também aqui da ferrugem, da soja. Lógico que é cedo para a gente pensar em ferrugem, mas existe o consórcio ferrugem asiática da soja, coordenado pela Embrapa, onde ele disponibiliza as informações da chegada da doença. Então, a gente consegue também ter uma ideia de como é que está as situações desta doença. Pois é, vale a gente destacar esse manejo com biológicos, que inclusive a Embrapa encabeça projetos muito importantes com reconhecimento. Isso mesmo, né? Então, na semana que vem, nossa pesquisadora Mariângela Hungria estará nos Estados Unidos recebendo um importante prêmio, né, em função do trabalho dela feito em relação aos inoculantes. Então, é uma semana muito importante para nós, para a Embrapa, eu diria que para todos os brasileiros, que é um importante prêmio, um importante reconhecimento que ela está recebendo, né, vai receber na semana que vem. Até então, ela é a quarta, né, brasileira que vai receber esse prêmio. Então, um prêmio muito importante, né, equivalente ao Nobel da Agricultura, a gente chama assim, né, é um grande reconhecimento. Mas vou falar um pouquinho aqui das tecnologias que ela trabalhou e que são extremamente importantes para o agricultor, né? Então, envolve justamente nesse momento da semeadura, que envolve a questão da inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, a soja ela se associa a bactérias do gênero Bradyrhizobio, uma simbiose que produz nódulos, que resulta em nódulos que vão fixar o nitrogênio atmosférico. E quando o produtor faz essa inoculação anual, ele não necessita, né, ele pode dispensar a utilização da adubação nitrogenada. Então, é economia, né, economia para o bolso e também é extremamente benéfico ao meio ambiente. Só para ter uma ideia, atualmente 85% dos produtores fazem a inoculação anual com Bradyrhizobio. Tá? Então, a maioria dos produtores tem regiões que 100% dos produtores, eu tenho andado em algumas regiões, eu vejo que regiões todos os produtores fazem, mas tem algumas regiões que ainda precisam lançar mão mais e utilizar essa tecnologia toda. Né? É um produto bastante acessível, de baixo custo, de alto retorno. Então, os trabalhos conduzidos aqui na Embrapa Soja, também por outras instituições, demonstram que quem faz a inoculação anualmente com essas bactérias, né, do Bradyrhizobio, tem um incremento aí de produtividade na ordem de 8%. Então, é um produto de baixo custo e de alta rentabilidade. Também, Kelly, ainda nessa linha, outra tecnologia também trabalhada, a qual remete muito a Mariângela Hungria, é a questão da co-inoculação, lançada em 2014,
onde a gente utiliza mais uma bactéria, né, junto com o Bradyrhizobia. Essa bactéria é o Azospirillum brasilense, uma bactéria promotora do crescimento de plantas. Ela não vai formar um nódulo lá na raiz da soja, né? Mas ela tem fito-hormônios, né, reguladores de crescimento, que fazem com que tenha nódulos maiores, que as raízes da soja cresçam mais, e aí também vem mais uma ferramenta para tolerar mais um eventual veranico, uma falta de chuva, e vem agregar aí a produtividade da soja. Uma tecnologia hoje, atualmente, ela é mais nova, mais recente, né, mas já utilizada em torno de 35% dos produtores brasileiros. E tudo isso faz muita diferença, porque se o produtor não está atento, o que acontece? Cai a produtividade, dependendo da praga. Claro, são muitos fatores. Até quanto pode ser esse prejuízo ou essa queda de produtividade? Olha, vai depender muito da praga. Tem pragas que podem, falando aqui pragas e doenças, que podem trazer uma perda total, né? Então, depende muito de cada praga, então o acompanhamento, o monitoramento deve ser constante. Então, a gente está numa fase de implantação, né, onde o produtor, normalmente, ele vai lançar a mão de uma semente já tratada, ao menos com fungicida. Inseticida, obviamente, que vai depender muito do histórico da área, da região, e nematicida também, né? E destaquei aqui a importância de utilizar inoculantes, que é uma tecnologia que vai vir aumentar a produtividade. Então, enquanto o inseticida, o fungicida, o nematicida vai prevenir uma perda, a gente tem um inoculante aqui que vai aumentar a produtividade. Mas voltando aqui na questão das pragas, né? Então a gente utiliza aí o tratamento na semente, né? O produto químico, buscando dar essa proteção inicial, né? Essa germinação e a proteção na fase inicial. Obviamente que depois de emergida essa plântula de soja está emergida no campo, aí, como rotina, né? O produtor, o agrônomo vai ter que fazer vistoria ao mínimo cada semana e acompanhar, né? E havendo presença de praga, havendo praga ou doença, ele vai ter que lançar a mão aí a uma nova aplicação, um novo controle se necessário. Tem que estar de olho, acompanhando sempre. André, passou rápido demais, é muita informação boa. A gente pode voltar à nossa prosa aqui conforme for caminhando também o andamento dessa safra. Muito obrigada, um bom dia para você e para todo mundo da Embrapa Soja. Obrigado, Kelly, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Desejo a todos aí uma excelente safra, que a gente consiga colher, mais uma vez, bater o nosso recorde de produção. E, lógico, disso a gente vai precisar de muita tecnologia, de muito trabalho de todos, e também a gente precisa aí que a gente tenha um bom clima, uma boa condição climática para a gente conseguir expressar todo esse potencial produtivo que o Brasil tem, que o agricultor e que nós temos aqui no Brasil. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.